E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, vamos entrar no capítulo 23, intitulado Animismo. E a gente espera, através desse estudo, desfazer alguns equívocos que existem em relação a esse termo. Ele começa no subtítulo Mediunidade e Animismo. Mas antes, vamos ver o sentido desta palavra. E no dicionário de filosofia espírita, o nosso Palhano, ele fala assim: animismo, neologismo, quer dizer, a criação de uma palavra nova para significar que a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, pois se a certo grau de liberdade recobre as suas qualidades de espírito. Na prática espírita, trata-se de um estado de transe, no qual quem opera, produzindo fenômenos psíquicos e mesmo de efeitos físicos, é o espírito do próprio encarnado, e não o espírito desencarnado, pois nesse caso seria mediunismo e não animismo. Desde que há dissociação psíquica e o espírito de uma pessoa emancipa-se, mesmo que seja parcialmente, ele pode produzir os mesmos fenômenos produzidos pelos espíritos que se comunicam através dos médiuns. Então, os fenômenos espíritos são de duas naturezas, anímicos e mediúnicos. Então, André Luiz nos fala, no subtema Mediunidade e Animismo, falando assim: alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações em torno do animismo, ou conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. E esse estudo ele é excelente porque muitas vezes nós nos esquecemos. Nós esquecemos que somos espíritos imortais e ainda há uma história assim do mágico, não é? Do mágico. Eu não sou um espírito, ou se eu sou um espírito, eu não sou capaz de passar uma comunicação ou de fazer alguma coisa. Quer dizer, é uma ilusão que a gente não trabalhou através do processo educacional efetivo, né? A gente amimalhou, a gente manteve esse processo ilusório e a partir daí eu não me sinto capaz. Porque até a gente coloca aquela ideia do anjo, do arcanjo, ou então do demônio, né? Então eu não sou tão mal como um diabinho, mas também quem sou eu para me comparar a um doutor Bezerra, comparar a um Emmanuel, comparar a certos espíritos superiores. Mas acontece, meus amigos, que são só os espíritos superiores ou os notoriamente inferiores que se comunicam? Vamos pensar. E muitas vezes a gente tem um pudor de falar dos trabalhadores, que são esses espíritos que fazem parte, né, uma grande maioria, uma grande massa de trabalhadores nas nossas casas espíritas. Então são esses que a gente muitas vezes até chama de benfeitores pela boa vontade que eles têm, né? Pela forma magnânima de nos socorrer em tudo isso. Mas são trabalhadores. E trabalhadores que muitas vezes viveram e estão vencendo dificuldades. A gente, na obra Ação e Reação, a gente estudou bem o caso de Druso e Silas. E aí, trabalhadores com responsabilidade em colônias espirituais, né? Com um trabalho muito, muito grande, muito generoso e tudo, mas com dificuldades, e dificuldades grandes que eles passaram enquanto estavam encarnados. E aí? Mas estavam ali num trabalho generoso de orientação. Então, a gente muitas vezes não vê
o investimento que o processo encarnatório representa para cada um de nós. Aquilo que eu estou aprendendo em termos de conhecimento, aquilo que eu estou aprendendo em termos de sentimentos, né? As atitudes que estão sendo trabalhadas. Então, uma série de questões que estão, vamos dizer assim, se movimentando na minha vida e a gente não observa. E a gente, por não observar, a gente acaba não valorizando. Então, ele vai falando aqui que o animismo é esse conjunto de fenômenos psíquicos, produzido com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. E é muito interessante, meus amigos, que ele aqui, ele não, vamos dizer assim, ele não exclui o fenômeno anímico da mediunidade, ele não contrapõe uma coisa a outra. Ou. Ele não está fazendo uma contraposição. E em muitas situações, essa palavra, né, a palavra animismo, é usada até como se fosse charlatanismo, mistificação, né, embuste. Aquilo ali é só animismo, como se fosse algo desvalorizando até o próprio estado de conquista do médium, né? O próprio movimento de trabalho do médium, aquilo que ele conseguiu armazenar, não só nessa encarnação, mas ao longo da sua vida como espírito imortal. Então, essa participação do médium tem a ver, e só tem a ver, com a questão da parceria, da cooperação, de oferecermos a nossa parte. E a gente sempre lembra daquele episódio de Jesus, né, quando ele percebe a fome da multidão e ele pergunta: quantos pães tendes? E é muito bom, a gente tem alguns comentários acerca dessa lição, desse episódio, que Emmanuel nos fala da nossa contribuição. Então, essa posição do médium ser um cooperador da espiritualidade, né? Ser um participante consciente da mediunidade, e quando eu falo consciente é no processo da cooperação, daquilo que ele está dando, é fundamental. Tanto que Kardec fala no Livro dos Médiuns que a questão do médium, ele sair da posição do médium espontâneo, involuntário, para médium facultativo ou voluntário. E o médium facultativo é aquele que exerce a mediunidade sabendo o que está fazendo, né? Sabendo onde ele está colocando o seu ponto. E aí essa colaboração pode ser consciente ou pode ser inconsciente. Então, quando é consciente, ele oferece, e quantas vezes o médium até interfere na mensagem para que não saia uma palavra torpe, né? Para que não haja uma atitude indigna. Então, naquele momento, é o seu momento dessa participação consciente, né? Agora, em outras situações, é inconscientemente, né? E é muito interessante que o médium oferece o seu próprio material. Então, ele continua falando assim: temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada comandando manifestações, ou dela participando com diligência, numa demonstração que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos, como a consciência pensante e organizadora fora do carro físico. Então ele vem falando aqui efeitos físicos e intelectuais, essa participação do médium. E eu estou lembrando de um texto do Dr. Odilon Fernandes, numa daquelas séries da mediunidade, Mediunidade Caminho, Mediunidade Evangelho, em que ele diz, né, que mesmo nas materializações, a gente observa que o espírito tem uma certa semelhança com o médium. Por quê? Ele está usando o fluido do médium. Ao longo do tempo, quando a gente vai estudando mais certos autores, né, através de certos médiuns, você vai vendo que tem uma linha vocabular,
uma linha organizadora. Por quê? Na verdade, o espírito tem o pensamento. Vez por outra, o espírito coloca uma palavra de identificação, mas na verdade o seu pensamento vai ser revestido pelo vocabulário do médium. Eu estou falando aqui na psicografia e na psicofonia. Daí, quanto mais amplo for o material que o médium tenha a oferecer ao espírito, mais farta, né? Mais compensadora será a produção mediúnica. Mais bela será a produção mediúnica. Porque o médium tem material e o espírito pode trabalhar mais à vontade. Então ele fala, tanto nos efeitos físicos quanto efeitos intelectuais, a própria inteligência encarnada, quer dizer, o médium, comandando as manifestações, ou delas participando com diligência, e aí que participação é essa? A educação mediúnica nos ensina isso, é o controle, né? É a disciplina, é sabendo a hora daquele fenômeno ocorrer ou não, é muitas vezes até conversando com os espíritos, ou com o espírito manifestante, com o espírito que vai se comunicar e colocando, né? Não é esse momento, não é assim, eu não vou fazer isto que você está me sugerindo. Então é o médium comandando e participando com diligência, né? E aí, muitas vezes, mesmo em determinados casos, em que a mediunidade se caracteriza por um sonambulismo acentuado, né? Em que a consciência não fica tão desperta, mas nesse processo de desdobramento, de afastamento relativo do corpo físico, o médium pode, né, participar, cooperar de uma forma ativa, de uma forma vivaz no trabalho mediúnico, né? Porque ele tem, como ele fala, recursos e implementos característicos, porque ele é uma consciência pensante e organizadora fora do carro físico. Então aqui a gente já está vendo que é a proposta da doutrina, e a gente sempre tem estudado sobre isso. O médium ele não é um fantoche, uma marionete, né? E a importância dessa participação ativa, efetiva, intelectual, dinâmica, ela é fundamental para que a gente dignifique a doutrina, dignifique Jesus, né, no seu evangelho, né, e a gente dignifique a própria mediunidade. E assim estamos nós estudando pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro o livro Mecanismos da Mediunidade. Hoje estamos iniciando o capítulo 23, intitulado Animismo, e o nosso André Luiz está falando sobre mediunidade e animismo. E André Luiz continua nos explicando assim: a verificação de semelhantes acontecimentos criou entre os opositores da doutrina espírita as teorias de negação, porquanto, admitida a possibilidade de o próprio espírito encarnado poder atuar fora do traje fisiológico, apressaram-se os céticos inveterados a afirmar que todos os sucessos medianímicos se reduzem à influência de uma força nervosa que efetua fora do corpo carnal determinadas ações mecânicas e plásticas, configurando ainda alucinações de variada espécie. E no Livro dos Médiuns, quando se fala dos sistemas, logo nessa primeira parte, que fala sobre as noções fundamentais, né, os princípios fundamentais da questão da mediunidade, noções preliminares, né? No capítulo 4, ele fala dos sistemas. E aí tem os sistemas de negação, né? Sistema é o charlatanismo, o sistema da loucura, o sistema da alucinação, né? Aí tem o do músculo estalante, das causas físicas, do reflexo. Então, são sistemas que negam, né, o da alma coletiva, que negam a possibilidade do fenômeno. E muitas vezes essa tese, né,
os opositores da doutrina, essa tese do animismo, quer dizer, que é alguma coisa que a doutrina não nega, claro que não nega. Se é a doutrina que fala dos espíritos, que fala da imortalidade, como é que ela vai negar essa questão do animismo? Então ela não nega. E aí, muitas pessoas falam assim, então o próprio espírito médium pode se comunicar. E às vezes o próprio médium, ele relata da forma honesta as suas experiências. Durante, muitas vezes o sono físico é muito comum, ele atuando junto aos próprios espíritos. Os próprios espíritos falando de acordo com as suas, com os seus recursos e implementos, o médium é levado a fazer. E aí, junto com os espíritos. E aí, fala assim, então, essa questão da comunicação não existe, não. É tudo coisa oriundo do médium. E isso, né, essa opinião, essa questão da negação, são aqueles que Kardec fala, nem tudo viram, nem tudo analisaram, né? E aí, se apressam a entrar nessa ideia do cepticismo, né? Da negação, até porque, meus queridos, sabendo dessa possibilidade, a nossa responsabilidade aumenta. Sabendo que eu posso cooperar no trabalho do bem, na implantação da paz, com certeza a minha responsabilidade aumenta muito, então é melhor ignorar. E aí eu posso falar, né? Então os fenômenos mediúnicos todos, que ocorrem, todos, eles a influência de uma força nervosa que se efetua fora do corpo carnal, né? E que determinadas ações mecânicas e plásticas são alucinações, são efeitos materiais. Então eu pego um aspecto só que me convém e começo a negar. E infelizmente, a gente vê muitas vezes essa tese servir de fuga ao trabalho mediúnico entre próprios cooperadores espíritas, que confundem a questão do animismo com a mistificação e falam assim, não, se vem só um pensamento, alguma coisa assim, não é espírito não. Então a criatura foge da tarefa com medo de mistificar, quando na verdade é a voz do orgulho que está falando mais alto. Muitas vezes até a voz da acomodação. Não é nem de tanta sinceridade. Eu acomodo porque aí eu vou ter menos preocupações, menos preocupações. E aí eu continuo no trabalho assistencial, no trabalho A, B, C, Z, mas não vou me envolver nessas questões. E aí, André Luiz, nesse último parágrafo aqui desse texto, né, que é mediunidade e animismo, ele vai dizendo assim para nós. Todavia, os estardalhaços e pavores levantados por esses argumentos indébitos, arregando para longe o otimismo e a esperança de tantas criaturas que começam confiantemente a iniciação no serviço da mediunidade, não apresentam qualquer significado substancial, porque é forçoso ponderar que os espíritos encarnados e desencarnados não se filiam a raças antagônicas, que se devam reencontrar em condições miraculosas. Então, gente, a compreensão e a aplicação da imortalidade na nossa vivência, ela é fundamental, meus amigos. Então, plano encarnado, plano desencarnado. E até para lidarmos com isto, porque muitas criaturas chegam àquele fanatismo, né? Aquela visão de que se é um espírito, o espírito sabe tudo, pode tudo, realiza tudo, né? É muito mais do que eu. Então ele coloca isso. Se é um espírito. E aí a gente esquece da escala espírita, das diferentes ordens, diferentes categorias de espírito, a gente esquece disso. A gente esquece do trabalho como fonte de crescimento e elevação. E a gente esquece de um princípio fundamental trazido no Pai Nosso, né? Somos irmãos. Se Deus é nosso Pai, nós somos irmãos.
Então a gente sai, às vezes, de uma demonização para uma divinização. Então tudo que o espírito fala é certo, deve ser seguido. E eu esqueço de analisar que espírito que falou, em que condições falou, através de qual médium falou, que quando a gente fala em bagagem mediúnica, nem sempre, e a gente pode falar isso assim, é da própria experiência, né? Como muitas vezes nos falta bagagem para que a mensagem seja transmitida. E quando a gente fala bagagem, não é só no sentido intelectual, não, muitas vezes é até no sentido do sentimento. O sentimento, muitas vezes, é tão superior que a gente não tem como expressar, né? Então, quando ele vem falando aqui, e é uma advertência muito grande, né? Esses estardalhaços, esses pavores, ó, cuidado, hein? Cuidado, hein? Vê bem se é seu ou se é do espírito, hein? Cuidado para não mistificar. E aí, isso cria uma confusão daquele otimismo e a esperança daquelas criaturas que começam na tarefa mediúnica. A criatura começa com um grande desejo de servir. E muitas vezes, né, ela se vê pressionada por tantas exigências, por tantos temores, né, por tanta fala inconsiderada, muitas falas, muitas vezes até sem a base no estudo, que ela acaba ficando pessimista em relação à própria mediunidade, ela acaba não tendo esperança e muitas vezes acabam abandonando a tarefa. Abandonando a tarefa. Porque ao invés de ser oferecida a segurança do conhecimento espírita, é oferecida situações, teses, né? Generalizações, que são assustadoras, porque a criatura iniciando, a não ser que seja um médium, ou seja alguém, um espírito já amadurecido, mas quase sempre a criatura se sente muito insegura, com muita necessidade do apoio do grupo, né? Com muita necessidade da acolhida do grupo. E aí é como se todo mundo soubesse muito e ela nada soubesse. Se ela nada sabe, ela vai fazer o quê? E acaba abandonando a tarefa. E a gente, quando alimenta essas teses, a gente pode ser coparticipante de um fracasso no processo encarnatório. Porque a gente nasce médium, nasce com uma tarefa. Muitos de nós nos comprometemos em apoiar aquele médium iniciante. Seja, né, através das diferentes tarefas que a casa espírita vai oferecendo. E aí, naquele momento, ao invés de apoiar, e apoiar como? É aplaudir tudo que ele faz? Não. É a gente trazer uma orientação segura, uma orientação límpida para aquele médium, a gente acaba causando mais confusão, mais inquietação, mais insegurança. E aí, na verdade, o médium vai falhar, mas nós também falharemos no nosso papel de orientadores e até de amigos, irmãos, meus amigos, meus queridos, né? A gente gostaria, ou a gente gosta, das notícias alarmantes, das notícias barulhentas, daquelas informações desencontradas. Eu creio que nenhum de nós se sente seguro com isso. E aí tem a lei áurea, fazer ao outro aquilo que queirás que vos seja feito. Então, é esse movimento de raciocínio que a gente precisa ter. Agora mesmo, nesse retorno, e o programa é gravado, né? No retorno à tarefa mediúnica, a gente sabe que vai deparar com muita inquietação, porque muitos médiuns ficaram afastados desse fazer mediúnico, dessa vivência, dessa experiência cotidiana. E aí, as sugestões do comodismo, do amor próprio, até da obsessão, começam a surgir. Então é necessário, meus amigos, muito alento, muita base kardeciana, para que a gente possa sair
vitorioso, né, dessa prova coletiva que todos nós estamos. Que, na verdade, a prova é para passarmos de nível, que a gente não decepcione os guias espirituais, os amigos espirituais, todos aqueles que confiaram na nossa competência, na nossa fraternidade, no nosso esforço em conhecermos bem para informarmos melhor. Pensemos nisso, querido. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.